Vamos começar direto com a palavra hoje, tá? E o Espírito Santo ele vai nos ministrando já no decorrer da palavra e depois a gente conversa um pouquinho sobre o texto de hoje. Está em Gênesis 4. Gênesis capítulo 4. Vai do 1 até o 16, mas a gente vai começar a ler do 3 hoje, tá? O 1 e o 2 fala que Adão e Eva, logo depois que saíram do paraíso, eles tiveram Caim e logo em seguida Abel, tá? Os dois filhos depois da saída do jardim. Amém? Então, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Grave bem, ó, uma oferta. Não está dizendo que bem, uma boa oferta, uma má oferta. Está dizendo que ele trouxe uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença, hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Querido Deus, que o Senhor venha falando conosco através da sua escritura, da sua palavra, que nós saímos daqui empossados, Senhor, das tuas promessas e do seu rema. Amém? Querido, vamos entender algumas coisas. Primeiro, a evolução do pecado. A desobediência gerou o nascimento do pecado. Amém? E ela rapidamente evoluiu para homicídio. Na verdade, o primeiro fratricídio, aconteceu. Então, o pecado ele evolui em tamanho negativo, entende? Começou com uma desobediência simples, não comer um fruto, e agora termina com o primeiro derramamento de sangue. A gente precisa lembrar também que Caim, ele era agricultor, ele lavrava a terra. Abel, ele cuidava dos rebanhos. Mas não foi o fato de Abel cuidar dos rebanhos, ou Caim cuidar da lavoura, que Deus aceitou a oferta. Deus ele sondou o coração de ambos e aceitou a oferta de Abel. Porque ele entendeu que a oferta de Abel era uma oferta genuína, era uma oferta agradável. Lá em Hebreus 11, o autor de Hebreus diz que a oferta de Abel ela foi superior, foi melhor. Ele entregou a premissa e a gordura, ou seja, a gordura era muito rica na época. Mostrava que o animal era bem cuidado, bem tratado. Ele não deu qualquer coisa. Ele entregou talvez o melhor do que ele tinha. Talvez não, ele entregou, o melhor do que ele tinha. E Deus se agradou dessa entrega, desse coração voltado para ele, amém? Contudo, a oferta de
Caim, Deus não se agradou. Não está dizendo que foi uma oferta podre, não está dizendo que foi uma oferta insuficiente. Foi uma oferta não aceita. Então aqui nós podemos nos fazer a seguinte pergunta: será que toda oferta que eu faço é uma oferta que Deus acolhe? Que Deus recolhe essa oferta? Será que tudo aquilo que eu e você produzimos, Deus aceita? Porque o próprio Senhor Jesus disse que muitos chegariam em nome dele, trazendo um relatório dizendo que, olha, eu expulsei demônios, curamos enfermos em seu nome, e o próprio Senhor Jesus expulsa eles da presença. Retire-se daqui. Então, há um tipo de serviço diaconal, podemos dizer assim, um tipo de serviço eclesiástico que Deus ele não aceita. Nós podemos ver também ao longo da caminhada do tabernáculo que o tipo de fogo que Deus aceitava não era o mesmo tipo de fogo do mundo. Teve sacerdotes que foram mortos porque introduziram dentro do tabernáculo um fogo que era da fogueira de fora. E talvez para mim e para você a gente pode estar falando, mas é fogo. Fogo aqui, fogo lá, é tudo fogo. Mas Deus não se agradou daquele fogo. Deus também ele não aceita a oferta de sacrifício do rei Saul, quando ele tinha que lutar com o povo, derrubar aquele povo, destronar aquele povo, e ele tinha que esperar o profeta na época chegar, e o profeta quando chega, ele não fez o que Deus tinha determinado. O rei na época ele quis assumir o papel do sacerdote e ofertar o que não era cabido a ele ofertar. Eu quero conduzir vocês a entender que Deus não aceita tudo que eu e você produzimos. Mas ele aceita tudo que eu e você produzimos com coração de filho. Vou tentar repetir. Nem tudo que eu e você produzimos Deus aceita, mas Deus aceita tudo que eu e você produzimos se tivermos um coração de filho. Eu sempre digo que os filhos, quando eles começam a caminhada educacional, eles trazem a premissa dos desenhos dele. E é trifeio. Não vem falar que é bonito, porque não é bonito, é feio. É uns rabiscos para cá, uns rabiscos para lá. Você tem que perguntar para a criança o que você fez ali. Não é verdade? Mas o pai se alegra com aquilo, ele guarda aquilo. Eu estava na casa de um conhecido ontem, e ele chegou ao ponto de gostar tanto dos rabiscos dos filhos, que ele tatuou no próprio corpo o rabisco. Eu falei, mas que tatuagem louca é essa, né? Ah, foi minha filha que fez. Mas por que ele aceitou aquele rabisco? Garanto que se eu entregasse aquele rabisco para ele e pagasse a tatuagem, ele não faria. Ele só fez pelo valor atrelado. O que estava atrelado? O que estava oculto naquele... Qual era a mensagem oculta que vinha com a entrega daquele desenho? O amor. Vou repetir. Nem tudo que eu e você entregamos ao Senhor, Ele aceita, mas tudo que eu e você entregamos como filho, Ele aceita. Porque quando nós entregamos com filho, nós entregamos sem o retorno, a gente entrega genuinamente, a gente não está entregando, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo, não tem interesse por trás. O interesse, ele é presentear com aquilo que tu tem, na condição que você tem, com o melhor que você pode fazer enquanto criança, que é entregar, né, as mães recebem muito no Dia das Mães, esse negócio com macarrão, né? Não serve de nada. E as mães ficam tudo empolgadas, acham maravilhoso, né? Vai eu casar com minha esposa, dar um cartão de macarrão para ela, ver se ela vai ficar alegre. Vai? Claro que não, ela tá braba aqui atrás da câmera. Então Deus, ele não se agrada do coração de Caim. Só que aqui eu quero te dizer algo. E talvez você leu inúmeras vezes e não entendeu. Deus, ele não teve um momento com Abel. Deus não procurou Abel. Nós não encontramos Deus falando com Abel. Mas Deus correu atrás de Caim. Deus não aceita a oferta de Caim, mas Deus foi falar com Caim. Olha o mistério, entende isso? Abel entrega as primícias, a gordura, Deus vem, aceita. O fogo vem, consome, Deus se agrada do coração de Abel, e o coração de Abel está alinhado com Deus. Deus não precisa ir lá falar com ele.
É aquela história das 99, que Deus abandonaria 99 das suas ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Ele não precisaria ir atrás de Abel, porque Abel já estava, né, alinhado. Eu lembro que quando o meu irmão estava no ápice da crise alcoólica dele, a minha mãe tinha pouco tempo para mim. E era natural. Ela tinha que cuidar mais do meu irmão. Não é isso? Você estava em crise, você estava com problema, ela tinha que dar mais esforço para ele. Entre eu e minha mãe estava tudo ok. Não tinha problema nenhum, muito pelo contrário. Esse era o certo. Então, Deus, sendo um bom pai, quando ele viu as ofertas de ambos os filhos, ele se agrada da oferta de Abel, valoriza a oferta de Abel, mas quando ele percebe o coração irado, né? Porque Deus fala, por que o teu semblante caiu? Por que tu tá irado? Se procederes bem, não serás aceito. Cuidado, o pecado jaz à porta e cabe você, Caim, dominá-lo. Deus, ele vai atrás do caído. Deus, ele foi atrás do desgarrado. Deus foi atrás do pecador, daquele que estava na contramão dos planos de Deus. Caim teve muita inveja. Inveja de Deus ter acolhido a oferta de Abel e não a dele. E ele não conseguiu perceber que ele teve, digamos assim, um gabinete com Deus que Abel nunca teve. Vamos, eu e você, vamos fazer uma enquete aqui. Levanta a mão, quem preferia que Deus acolhesse a oferta? E quem queria que Deus viesse falar contigo pessoalmente? O que é maior? Receber a oferta ou vir conversar comigo? O que tem maior declaração de amor? Porque a gente falou assim, nossa, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Né? E pode, né, o diabo pode levar você a pensar de forma errada, falando assim, Deus não se agradou de Caim. Não, Deus não se agradou daquela atitude inicial de Caim, mas Deus foi atrás de Caim. Deus teve um tete-a-tete com Caim. Caim, para, volta, procedes bem, faz de novo, tudo de novo, que aí eu vou aceitar, porque aí você entendeu. Mas não fique irado. Não se permita ter inveja. Pastor, o que isso tem a ver com o culto de hoje? Lá vai o pastor falar de oferta e dízimo. Não, não vou falar de oferta e dízimo. Eu vou falar da tua vida de hoje, da minha vida de hoje. Hoje em dia nós temos inveja digital. Nós olhamos as pessoas através das redes sociais e nós sentimos inveja. Nós achamos que Deus se agradou mais das outras pessoas, porque o jardim das outras pessoas é melhor do que o teu jardim. A gente fica perguntando por que eu não consigo ir para a Europa, para a Disney, e aquelas pessoas que são más e perversas vão. Porque eles conseguem trocar de carro, trocar de casa, e a gente começa a ter uma inveja. Eu te faço a seguinte pergunta: quem é o teu Abel hoje? De quem tu tem inveja? Porque Caim tinha inveja. Se coloca no lugar de Caim hoje. Tu tem inveja de alguém? Você modula essa vida de acordo com o que alguém mostrou que deveria ser? Deixa eu tentar explicar. Você nunca quis ter um carro A. Mas de tanto você ver esse carro A nas redes sociais, você quer vender o seu carro para ter esse carro A. Pastor, isso é ruim? Não sei. Não sei do teu coração. Eu sei de uma coisa, eu sei que se eu for pelo mundo, eu tenho que ter mais de uma esposa. Porque hoje em dia é fora de moda estar casado com uma mulher só. Hoje em dia, dizimar está fora de moda. Ofertar está fora de moda.
Vir para um culto num domingo onde tem piscina, tem churrasco, final de ano, está fora de moda. Porque a gente deseja ter o que o outro tem. O estilo de vida do outro, a qualidade de vida do outro. Não estou dizendo que todos aqui, nessas proporções que estou dizendo, eu estou dando vários exemplos. Talvez o exemplo que eu esteja dando aqui nem se encaixe para ti, mas outro que eu nem vou mencionar, porque algo às vezes nos rouba. Será que Deus, de fato, ele está te avisando? Por que, Caim, tu se irastes? Por que decaiu o seu semblante? E é só tu ser cancelado nas redes sociais. É só você ser cancelado de uma amizade que você achou que era amizade, na verdade não era. É só você achar que o teu relacionamento em crise é a pessoa que foi embora. É só você ganhar nãos da vida que você corre o risco de cair o semblante e se voltar contra o agente criador, que é Deus, o eterno. E se esquecer de tudo aquilo que ele já aceitou de você. Então, o risco de Caim, ou seja, a história de Caim aconteceu há mais de 6.000 anos. Ela é tão atual quanto foi na época. Você tem noção que hoje em dia os nossos olhos veem modelos diferentes de pessoas? É só um artista começar a casar com menos gente que o pessoal quer fazer agora casamento pequenininho, reservado, né, que eles chamam. É só o artista começar a fazer de novo casamento com 1.000 pessoas, e o sonho das pessoas agora é casar tendo 1.000 pessoas. É volátil demais. E o que Deus quer de você e de mim? Não sei. Não poderia ser prepotente e dizer o que Deus espera. Porque só o Espírito Santo é que te sonda. É só Ele que tem acesso ao seu coração, aos teus desejos mais íntimos, e é lá que a tua oferta começa a ser aceita. Lembra? Que Deus, que o Senhor Jesus está à procura de corações contritos e quebrantados, o qual Ele possa usar. Não é o muito ofertar. O próprio Senhor Jesus disse que os fariseus, os mestres da lei, davam dízimos do endro e do cominho, mas aquela senhora que chegou lá com pouquíssimas moedas deu tudo que tinha. Não era a quantidade da oferta, não era o tipo de oferta, era o nível de entrega. Vocês estão começando a entender? O nível de entrega de Abel, a necessidade de Abel era de agradar o pai. Simples assim, acaba aqui. E quando você quer agradar alguém, você entrega o melhor. Quando chega alguém importante na sua casa, você não dá o pão amassado, velho, você dá o pão novo. Você é, estou falando de alguém que você gosta. Não estou falando de alguém que você é mais ou menos, né? Alguém que você não, alguém que você gosta, chegou na tua casa, faz o quê? Você dá até um tapa assim no sofá para tirar poeira. E se você se importa da pessoa, você vai correr o risco de fazer uma redundância, que é não olha a bagunça da casa. Como se aquela pessoa que se importa contigo e gosta de ti vai se olhar para uma bagunça ou outra. O que a pessoa quer é o relacionamento contigo. O que Deus quer é o relacionamento contigo. E hoje em dia nós estamos matando a nossa sede de Deus em locais que não geram vida. Não geram vida. É paliativo, é um tratamento, não é a essência da vida. Tu só vai ser liberto da depressão com Jesus. Tu só vai ser liberto da ansiedade com Jesus. Tu só vai ser liberto da ira com Jesus, da raiva com Jesus, da inveja com Jesus. Então, quem é o Abel que você tem invejado hoje? Talvez um político, talvez um influenciador, talvez alguém que tenha o dinheiro, as crianças, um jogador. O que nos faz entender é que, independente dos nossos muitos erros, ele vem atrás de nós. Lembra? Deus, ele veio atrás de Caim.
Uma história de 6.000 anos, tão atual quanto essa. E o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele conclui dizendo que aquele que se ira contra o irmão é como se tivesse matado ele. Quantos assassinatos mentais você já produziu? Quantas pessoas você já quis o mal por se irar contra ela? Separação. Eu conheço pessoas que se separaram há décadas atrás. Elas nutrem um ódio pelo cônjuge do passado. Na fala você consegue perceber que ela mata o outro. Um desacordo social, de sociedade se rompe. Rompe de forma ruim. Você se ira com essa pessoa, você mata o outro naquela pessoa, e você se esquece que aquela pessoa tem uma semelhança, uma imagem de Deus, e você diz que ama. E aí Jesus fala, olha como é incoerente isso. Você diz que me ama, mas não ama o meu filho. O Senhor Jesus traz uma parábola para elucidar, para deixar isso mais claro. O Senhor Jesus fala assim, ó, certo homem tinha uma vinha e saiu para viajar, e deixou os seus operários, deixou algumas pessoas para cuidar, e no tempo oportuno mandava as pessoas virem pegar o que era devido. E as pessoas, os funcionários que ficaram, eles mataram as pessoas enviadas do proprietário da terra. Vocês estão entendendo isso? E chegou a um ponto que muitos funcionários vieram cobrar o que ele era devido porque ele tinha arrendado a terra. E os trabalhadores matavam. Ele falou, eu vou mandar o meu filho, assim eles vão me respeitar. Mataram o filho dele. Não o respeitaram. E o próprio Senhor Jesus falou, vocês não estão entendendo que o meu filho, que é Jesus, foi entregue. E virá o dia então, a parábola encerra dizendo, e virá o dia então que o dono virá e destituirá aqueles trabalhadores maus. Eu sei que ninguém que está aqui quer ser Caim. Eu sei que ninguém que está aqui quer ser um trabalhador mau. Mas se a gente não vigiar a porta, lembra? Olha o que Deus fala para Caim. Vigia, Caim, porque o pecado jaz à porta. Ele está à tua espreita e cabe a você dominá-lo. Quem é que tem que dominar o pecado? Você. Você pode procurar ajuda de psicólogo, pode e deve. Você pode procurar ajuda de um psiquiatra, pode e deve. Mas quem vai te libertar de forma final é Jesus. Para nós. E essa mensagem é para quem é cristão. É para quem tem como Jesus, seu Senhor e Salvador. Vocês estão entendendo? Esse chamado que Deus faz para Caim, Caim, por que tu se ira? Por que teu semblante cai? Se fizeres bem, não serás aceito? Isso é um chamado para recomeçar. Não interessa se estão falando mal de você, não interessa se estão roubando de você, não interessa se estão difamando você, não interessa o que eles fizeram. Cabe a mim começar novamente, cabe a mim ter um renovo. Lá em Gênesis é um renovo, um começo. Vai lá, Caim, faz de novo, planta de novo, cultiva de novo, colhe de novo, oferta de novo, porque eu vou aceitar. Se o teu coração se empenhar nisso, mas o pastor da igreja tal me machucou, por isso que eu não vou para Cristo. O pecado está à porta. Mas é que, pastor, você não sabe, fulano me machucou de tamanha. Olha, eu até sei. Com quase 5 décadas eu já sei algumas coisinhas, eu sei que dói. Mas esquece isso e faz tudo novo de novo. E Deus vai se agradar. E no frigir dos ovos, como a gente diz lá para Brasília, é frigir, né? Vai fritar, frigir. Tanto faz, né? Ou seja, no final, o importante é a entrega. A qualidade da entrega. Não é a perfeição da entrega. Deixa eu tentar deixar isso claro.
E tem gente que é capaz de pegar esse corte, pegar só isso que eu falei e deturpar. A qualidade da entrega está relacionada com o seu coração. O que você pode fazer por Jerusalém, por exemplo, é ajoelhar e orar? Faça. Você tem condição de ir lá pontualmente organizar e melhorar? Faça. Se no teu problema a única coisa que você pode fazer é orar, ore, entrega, a qualidade da entrega. E a Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início. Olha, no casamento, certa vez eu falei assim, ó, se alguém quiser terminar o casamento, cola em mim que eu explico. Porque eu consegui destruir o meu casamento 2 vezes e voltar o meu casamento 2 vezes. Quer dizer, Jesus voltou as 2 vezes. Então eu sei como destrói. A pessoa entendeu errado. E na cabeça dela, eu estava ensinando ela a acabar o casamento. Eu falei, não. O que eu quero te dizer, não pisa ali, porque se tu pisar ali vai dar ruim. Entende? Com o passar do tempo, a entrega do tempo, a qualidade da entrega, ela vai fazer com que você amadureça. E talvez, se o teu coração for alinhado certamente com Deus, Ele aceita a tua oferta. Oferta de quê, pastor? De vida. Qualidade de vida que tu vai ter aproveitando a tua própria vida. Se amando, porque se você não se ama, você não consegue amar o próximo. E o objetivo não é amar a Deus com toda a força, com todo o entendimento, sim ou não? E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Caim não se amava, gente. Caim não achava que ele tinha valor. Caim, ele não se amava a tal ponto que ele não conseguiu entender que Deus veio conversar com ele. E muitas vezes na minha vida, em diversidades, em tribulações, em desertos, Deus veio falar comigo através de um profeta, através da palavra de Deus, e eu não conseguia olhar. Eu não conseguia enxergar. Então, quem sabe, a partir de hoje, você começa novo de novo. Quem sabe a partir de hoje, você não comece plantando de novo. Para poder colher diferente, para poder ofertar diferente. Nas ciências humanas, a gente diz o seguinte, pela lógica, né? O que adianta você fazer tudo igual e esperar um resultado diferente? Se o teu resultado hoje não é um resultado que te agrada, e talvez desagrade a Deus, tenta diferente de acordo com a palavra. O chamado de Caim é um chamado de renovo. Caim, se andares e fizeres o que é bom, certamente será aceito. Faz novo, tudo novo, de novo. Só que Caim disse não. Caim não estava nem aí. E a palavra de Deus, ela diz assim, ó, que Caim chamou, tendo tanta inveja, a inveja evoluiu para raiva. E na cabeça de Caim, a inveja que evoluiu para raiva, imaginou a morte do irmão. Atraiu ele para o campo e matou ele. A inveja vai gerar perversidade. Então, cuidado, atenção. Nem todo lugar que te chamam para ir você tem que ir. Nem todo lugar que esperam que você vá você deve estar. O que Abel, o que Caim estão fazendo naquele campo, naquele momento? As armadilhas existem desde 6.000 anos, gente. E você se acha o bichão que vai escapar das armadilhas. E eu com quase 50, né, chegando mais perto de 50, estou vendo que você só escapa da armadilha se Deus permite. Se Deus avisa. Caim mata Abel. O sangue é derramado.
O sangue clama a Deus. Deus volta a falar com Caim. O que tu fizestes, Caim? Isso é uma pergunta retórica. Deus sabia a resposta. Mas o que Deus queria? Você é doido, que loucura! Ele não aceita a oferta de Caim. Vai ter um encontro com Caim. Caim mata Abel. E Deus vai de novo conversar com Caim. Abel. Caim, cadê Abel? Por um acaso sou eu o tutor do meu irmão? Só a gente faz a mesma coisa hoje, tá? A gente diz a mesma coisa hoje. Não, aquele lá não tem nada a ver comigo, ele é um drogado, não tem nada a ver com ele. Aquele lá é um prisioneiro, não tem nada a ver comigo. Aquele lá é um condenado, não tem nada a ver comigo. Aquele lá é um mentiroso, não tem nada a ver comigo. Por acaso sou eu tutor? Tutor é aquele que cuida, é aquele que leva para um nível melhor, entende? Por um acaso sou eu tutor do meu irmão? Sim, você deveria ser. Sim, Caim, você deveria ser cuidador de Abel, primeiro porque você é mais velho. Você deveria ser modelo, e agora você não é modelo. E hoje nós dizemos a mesma coisa, eu não sou tutor do meu irmão. O que é o ID? Uma das plataformas do ID é cuidar do próximo. É ser tutor do teu irmão. Então, se tu bate no peito falando que eu faço IT, eu sou missionário, eu sou um obreiro, eu sou um pregador, eu sou alguém de 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, eu faço e aconteço. Mas se você não entendeu que você é tutor, provavelmente a sua oferta não vai ser aceita. Igual aqueles homens que mesmo usando a ferramenta poderosíssima do nome do Senhor, os demônios saem, os enfermos são curados, mas mesmo assim, essas pessoas, em alusão, não foram aceitas. Estão me entendendo? Sim? Amém? Então, o chamado de Caim, por 2 vezes, foi um chamado ao arrependimento. Caim, não se ira. Caim, se você fizer direitinho, a gente vai aceitar. Então, querido, não importa muito o seu erro, o seu pecado. É claro que importa. Mas o mais importante para Deus é o seu arrependimento. Amém? Amém? Então hoje, não fica de fora da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor hoje é exatamente esse mesmo convite. A ceia do Senhor é um chamado para você fazer novo de novo. E quando você faz novo de novo hoje, é através da ceia do Senhor. É lembrando da morte, da vida, morte e ressurreição do Senhor. Amém? Vamos preparar para a ceia.